meus queridos, estamos de volta e agora é a nossa aula 25.2, pela misericórdia do Senhor amado professor. É muita coisa, né, meus queridos? Mas vamos respirar together. Muita concentração, tá bom? Professor, oi, o que nós vamos fazer agora? Agora, meu querido. Agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Agora nós vamos pegar e rever os principais assuntos. Por que a gente tem que fazer isso, professor? Porque assim que o tio terminar, vai ter exercícios para você fazer. É a hora que a mamãe não vê, o filho chora. Mas não se preocupe. Quando vocês terminarem de fazer o exercício, a gente volta para correr. Vamos lá então, minha diretora? Na tela. Aula 25.2, metabolismo energético. Professor, o que nós vimos no metabolismo energético? Vimos, pessoal, que o processo de metabolismo celular se divide em aeróbica e anaeróbica. Quer dizer, na presença e na ausência de oxigênio em alguns organismos. Nós vimos também a fermentação, que ocorre na ausência de oxigênio. Também vimos o quê, professor? Fotossíntese. A fotossíntese tem a fase clara, a fotossíntese tem a fase escura. Qual é a diferença, professor? A fotossíntese fase clara tem incidência luminosa. A outra não precisa incidir em cima da planta, não é isso? Também vimos a quimiossíntese, que é um processo também que auxilia. Mas eu quero ver isso direito, professor. O senhor só falou, mas não explicou. Então é aqui, ó, pronto. Metabolismo energético, meus queridos. Essa aqui, ó. Qual é a fonte, professor? Glicose. Glicose é uma molécula, é a fonte. E quando ela entra no metabolismo, chama-se o quê? Glicólise. What is this? Glicólise é a quebra da molécula da glicose e vai formar ATP. Quais são as etapas, professor? Glicose até ácido pirúvico é no hialoplasma. Depois ela é transferida para a matriz mitocondrial pela acetilcoenzima A e lança ela no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs é produzido nicotinamida, adenina, dinucleotídeo que vai para as cristas mitocondriais produzir a cadeia respiratória. E lá nós vamos ter o quê, professor? Formação de ATP. Só que aí temos também o consumo de oxigênio e liberação de água para manutenção de quê, professor? Da temperatura e favorecer que as enzimas funcionem adequadamente. Meu querido professor, se a mitocôndria fonte é uma molécula orgânica de glicose, qual é a fonte, meu querido professor? Na fermentação. Fermentação, nós vimos que é feita pelas bactérias, leveduras, e aí produz. Também nós temos quem? A glicose? Não, nós temos... Nós temos, feito pela levedura. Quem faz a fermentação, a molécula que entra é a lactose. Professor, oi! Fomos para a fotossíntese. Quem é a molécula geradora da fotossíntese, professor? Sais minerais, matéria... Não, sais minerais não. São os inorgânicos. Que aí os inorgânicos, matéria inorgânica, ela entra e se transforma em uma matéria orgânica, a glicose. E a glicose é utilizada para a produção de hormônios, de berelinas, auxinas, que vão fazer com que ocorra o processo de desenvolvimento vegetativo, floração, frutificação e renovação. Isso pode acontecer na fase clara ou na fase escura. Fase clara, incidência luminosa indiretamente da planta. Fase escura, não precisa estar diretamente na planta. Tudo bem? Tudo bem. E a quimiossíntese, professor? Quimiossíntese, pessoal, é uma reação que produz energia química convertida em energia de liberação de compostos
inorgânicos oxigenados, sendo a energia liberada e empregada em produtos orgânicos como gás, oxigênio. Muitas bactérias estão nesse processo de realizar. E arqueobactérias. Tá bom? Tá bom! Pum, tá, 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 tá. Pum, tá, 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 tá. One. Pra mim, minha diretora. Agora, vou deixar vocês fazendo a atividade. Daqui a pouco eu te volto pra gente corrigir. Mas não tenham pressa não, tá bom? Tchau, vai. Caramba! Eu pensei que a gente não ia voltar mais. Fiquei aqui jogado no canto da sala. Mas que bom que vocês já finalizaram a atividade. Meus queridos, agora que vocês finalizaram a atividade de vocês, vamos iniciar as correções. Professor, mas eu sempre estou explicando. Meu Deus! Eu lembrei agora! I'm so sorry! My director, open. Caramba! My director, back. Aí, gente, perdão. Vou corrigir essa falha. Vai ter que ser na próxima aula. Poxa. Mas aqui, ó, em primeira mão, eu quero mandar um abraço, um beijo, tá? Para a professora Solene, da turma do primeiro A, lá da escola Pedro Mendes Cardoso, Jacinópolis, prof. Eu troquei os medicamentos aí, hoje eu não lembrei. Ó, mas eu vou postar na próxima aula. A professora, ela mandou a foto dos estudantes. Eu esqueci, foi na hora que eu voltei para a correção das atividades. Ó, tá aqui vocês, mas eu vou postar na próxima aula, tá? Prof, I'm so sorry. Cara, uma turma muito 10, ó. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou postar na próxima aula. Poxa, Jefferson. Mas, ó, prof, fazer uma foto, uma selfie aqui, ó. Vou mandar para a senhora. Oi, prof, tudo bom? Ó, vou mandar para a senhora já já, tá? Perdão aí, eu esqueci. Professor, as coisas, o RH vai chamar daqui a pouco. Professora, um excelente final de semana. Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Assim que eu postar na aula, eu aviso, tá bom? Beijo, um abraço para toda a turma. Vou aproveitar aqui e pedir para a senhora colocar o nome de todos os nossos estudantes. Assim eu vou mandar um abraço nominal para cada um, tá bom? Abração aí para Jacinópolis, hein? Ah, gente, como é que eu posso ter esquecido isso? Desculpa. Mas como é que a gente vai fazer, então, as correções? Olha, o povinho aí, ó, para os nossos alunos de Jacinópolis, vamos pegar, ler as questões. Na hora que eu estiver comentando a resposta, aí sim, quando eu comentar a resposta, aí vocês veem, eu esqueci de botar esse termo técnico. Aí você pega o termo técnico, coloca e sublinha, tá bom? E questões que estiverem fechadas é muito fácil. Como é que a gente faz, professor? Eu vou colocar as alternativas e uma alternativa que não estiver contemplando, a gente volta a lâmina, tá bom? Na tela, minha diretora. Eu não peguei. Tchum, tchum. The question one. A fermentação e a respiração celular. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum? Apesar de serem processos bastante distintos, observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum na fermentação e na respiração celular. Cadeia respiratória. B. Cadeia transportadora de elétrons. Calvin, né? Ciclo de Calvin. Glicólise ou ciclo de Krebs. Pessoal,
É porque assim, pessoal, a única aí que contempla é a alternativa D. Por quê? Porque a glicose na gente passa por um processo de glicólise, né? E lá no vegetal também, que é produzido inorgânico para orgânico, que é a glicose, tá bom? Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1000 metros, por falta de oxigênio adequado no seu cérebro, o gás oxigênio que chega nos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular o quê, pessoal? Álcool etílico, ácido acético, glicose, gás carbônico, ácido lático, né, pessoal? Lembra? Nós produzimos ácido lático, isso pode prejudicar as fibras musculares. E como está escrito aqui na tela que o músculo respira, na verdade, falta de ATP. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência das plantas e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e fase escura. Assinale a alternativa que corresponda corretamente com a fase clara e fase escura. Fase clara, no citosol, fase escura, no ergastoplasma, no estroma e no grânulo, nas mitocôndrias, nos lisossomos, nas cristas mitocondriais. Gente, falou crista mitocondrial, falou mitocôndria, tá tudo errado. Tem que ter cloroplasto, tem que ter estroma, tem que ter grânulo. Aí a gente começa a raciocinar. A única das alternativas aí é a alternativa E. Membrana dos tilacoides, fase clara. No estroma, escura. 4. A redução do dióxido de carbono em carbono orgânico na fotossíntese ocorre em que via do ciclo? Krebs, Calvin, Carton, Corey. Pessoal, o ciclo de Corey. O ciclo de Corey acontece no fígado. Então não tem como, porque planta não tem fígado. Ácido cítrico. Ácido cítrico não tem nada a ver, só se fosse ácido acético, ácido lático, não tem nada a ver. Krebs, pessoal, Krebs é nós, né? Na fotossíntese, só a alternativa B, que é o Calvin, ciclo de Calvin. Krebs é em humano, Corey é em humano, tá bom? E vamos para uma atividade do Enem. Let's go! Ixi, já veio com gabarito, eu gosto é assim, eu não preciso nem raciocinar. Segue a linha. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é utilizado por micro-organismos para a produção de alimentos. Ixi, esse até o quê? Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes no alimento e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem a sua produção baseada, nesse processo? Pessoal, já estava aí o gabarito, é a alternativa C, iogurte. É uma delícia. Tudo bem? Tudo bom! Para mim, minha diretora. Meus queridos, muito obrigado pela paciência. Prof, I promise, I don't never forget it again. Eu vou colocar fotos dos nossos estudantes juntamente com a senhora, tá bom? Beijo, um abraço e até a próxima.